Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de começarmos esse estudo, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado por nós. Perdoe nossos pecados e nossas faltas e capacita-nos a andar sempre em novidades de vida. Que no exercício da missão que tu nos tens confiado, possamos pela tua graça sempre, Senhor, te adorar em espírito e em verdade e exercitarmos de forma absoluta com a tua vontade conforme a guia do teu Santo Espírito. Nos ilumine, nos inspire para que possamos fazer a tua vontade. Que não só aprendamos do que tu tens para nós na lição, mas possamos ensinar para todos aqueles que nos cercam e possamos nos envolver nessa grande equipe envolvida contigo na obra de salvar almas e de levar almas aos pés de Cristo. Fortaleça-nos, perdoe nossos pecados e faltas, abençoe-nos, dirija-nos, é o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje: o Espírito Santo atuando nos bastidores. Muito legal isso aqui. Poder prestar atenção e ver realmente a Santíssima Trindade agindo nos bastidores e o Espírito Santo, então, com missão direta aqui na Terra, que substituiu a Cristo na missão aqui na Terra, conosco, para no resgate da raça caída, para que eles possam fazer parte da raça eleita. O Espírito Santo, então, com ações maravilhosas por trás dos bastidores da fé, nos conduzindo aos pés de Cristo e nos motivando a levar outros também aos pés de Cristo. Isso é muito legal. O verso principal, João 16,14, diz o seguinte: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Interessante. Se formos lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, observaremos o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus, a palavra Deus que está escrita lá no Gênesis, no original, no hebraico, é a palavra Elohim. Acreditem, Elohim não é singular. É uma palavra escrita no plural, por consenso. Preferiram traduzir como se fosse em singular. Mas o correto teria sido traduzir no plural, e com D maiúsculo, deuses, porque os três são Deus. Mas para não dar tanta confusão na cabeça do povo, deixou desse tamanho. Mas tudo bem. Mas lá no original está escrito no plural, Elohim, a palavra hebraica, que se fosse traduzido corretamente, seria deuses com D maiúsculo, porque os três são Deus. Esses três personagens, na realidade, se observarmos Gênesis 1:29, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A raça humana foi criada, homem e mulher, conforme a semelhança divina de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem atentos, é uma mensagem muito importante, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 11, verso 7, pela segunda vez no relato da Bíblia que nós temos em mãos, aparece a Santíssima Trindade de novo. Eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. Episódio da Torre de Babel. É outra mensagem onde aparece a Santíssima Trindade junto. E por último, em Mateus, no capítulo 3, verso 16, no batismo de Cristo, mais uma vez aparecem os três. O Pai, lá na nuvem, falando, Filho na água, Espírito Santo descendo em forma semelhante a uma pomba, levitando. Não que ele fosse uma pomba, tivesse semelhança de pomba, nada a ver. Como a pomba tem essa leveza no voo,
a mansidão, a expressão, ele desceu. Mas o que foi relatado é o que aconteceu. As 3 pessoas estavam ali distintamente. Coisa linda isso aí. Esses são os 3 textos bíblicos onde aparecem os 3 juntos. Mas lembrando, nós estamos falando de Elohim. 3 pessoas distintas e que são Deus. Todos 3. Deus, eu diria que é a forma de governo que eles atuam diante do universo, fundamentadas no amor. E tão grande esse amor, pela raça caída, um deles se tornou um de nós, para ao vencer, voltar a ser o que era antes, mas definitivamente agora, com traços marcantes da raça caída, restaurada. Tanto que é verdade isso, que ele não foi reconhecido quando ressuscitou, porque ele recuperou a sua estrutura perfeita. Ele apareceu para Maria Madalena, não foi reconhecido. Ele apareceu para os discípulos de Emaús, não foi reconhecido. Lá na beira do mar, não foi reconhecido. Como que os caras que viveram com ele, o tempo que viveu, andou 3 anos e meio junto com ele, agora não ia reconhecer? Aonde? É porque é radicalmente diferente a estrutura de um corpo perfeito. Aquela imagem de raça caída que ele tinha, ele perdeu com a ressurreição. Ele ressuscitou num corpo perfeito, exatamente no corpo que todos nós fomos criados um dia antes de pecar. Os nossos primeiros pais. E é o corpo que nós vamos adquirir também quando formos ressuscitados ou transladados por ocasião da segunda volta de Cristo. A própria Pena Inspirada fala, nós seremos reconhecidos pelo jeito de andar, e nossos traços vai ser bem diferente. É por isso que essa lição quer mostrar o Espírito Santo nos bastidores, porque é nos bastidores que ele envolve a mim e a você nessa missão maravilhosa de salvar almas, levar almas aos pés de Cristo. Nós estamos envolvidos com a Santíssima Trindade. Os 3, por amor à raça caída, Deus amou o mundo de tal maneira que fez um deles, espontaneamente, se tornou um de nós, sofreu tudo que o ser humano pode sofrer, foi tentado de tudo e não pecou em nada, suou sangue no Getsemane, porque sabia que ia morrer a morte eterna. Ele ressuscita, perfeito, mas deixou o Espírito Santo no lugar dele aqui, ele foi embora, o Espírito Santo veio. E agora o Espírito Santo envolve eu e você diretamente nessa obra de levar o Evangelho às pessoas, as boas novas às pessoas, para mostrar que as pessoas podem voltar a viver eternamente. Basta aceitar fazer parte da raça eleita. No segundo tema, atuação misteriosa do Espírito Santo. Se observarmos o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, ali aconteceu algo muito interessante. Tinha um personagem, Nicodemos, que já vinha lá junto com os fariseus, de longe ali no bloco, assistindo os sermões de João Batista. E assistindo aqueles batismos. E ele foi tocado por esse trabalho feito misteriosamente, de forma que o Espírito Santo tocou seu coração. Vinha trabalhando no coração dele. Mas ele ainda não tinha tomado a decisão de aceitar aquele tipo de batismo, aquele tipo de situação. E ele queria encontrar. Assim que ele ouviu falar desse Jesus, dos milagres, e vendo que João Batista falava sobre o que o Messias viria fazer, ao ler o que o profeta Isaías, dentre outros, falava que esse Messias faria, Nicodemos estava muito curioso. Ele sentiu uma vontade muito grande de encontrar com esse Jesus, para conferir de perto. E aí no relato do capítulo 3 do Evangelho de João, mostra algo muito interessante. O principal ponto é que ele queria ir lá perguntar para ele sobre isso, sobre a missão de João, sobre esse batismo. E ele ainda tinha aquela engasgada para tirar a tala da garganta para saber se, quem sabe, se ele realmente era o Messias. Tudo isso ele queria ir lá. Só que para entender isso ele tinha que passar pela situação que João tinha falado, de nascer de novo. E ali conta o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
mestre dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe. Presta atenção, algumas pessoas usam erroneamente o termo que ele foi lá encontrar de noite com Jesus porque estavam com vergonha de dia. Que conversa, não tem nada disso. Nicodemos era um homem, era um homem envolvido demais, trabalhava muito, ele não tinha tempo para nada. Ele era muito dedicado no seu trabalho. Ele foi no momento que ele teve tempo, nas horas vagas, que é depois que terminou as suas atividades, para não ter o que falar. Por isso ele foi procurar de noite. Ele era um homem livre. Do mesmo jeito que ele assistia os batismos de João Batista lá e nunca aceitou batizar, ouvia os sermões, e ele ia na sinagoga, ele tinha vida livre, normal. Só que ele, quando ouviu falar das obras desse Messias, desse Jesus, ele queria tirar limpo de perto e sabia que mesmo que ele não fosse o Messias, pela sabedoria apresentada já no testemunho que ele ouviu falar dele, ele tinha certeza que ele podia esclarecer sobre esse negócio do João Batista, tá batizando os outros na água. Ele queria passar isso a limpo. Por isso que então diz que ele foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, no mínimo, né? És mestre vindo de Deus, porque ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Em poucas e boas ele estava confirmando que de fato ele acreditava que no mínimo ele tinha certeza absoluta que aquele indivíduo, Jesus, era um enviado dotado do poder de Deus. Isso ele não tinha dúvida. Como ele tinha João Batista na conta de um homem de Deus, ele tinha absoluta certeza que Jesus também era, e muito mais do que qualquer outro que já teria pisado sobre a face da terra. É isso que ele estava dizendo em poucas e boas para Jesus, confirmando. Mas o mais curioso, que é o que ele foi lá para perguntar para Jesus, sem ele perguntar, Jesus responde para ele sem ele perguntar. E isso foi um choque para ele. Porque note, o verso 1 e 2 que nós lemos, o verso 3 agora, já mostra Jesus direto respondendo para ele, que ele foi para perguntar e sem ter perguntado. E isso é a atuação misteriosa do Espírito Santo. O Espírito Santo responde através de Jesus para Nicodemos o que ele foi lá para perguntar sem ter perguntado. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus, muito menos entrar. Nem ver. Nicodemos ficou tão assustado, mas tão assustado, de assistir de perto, ao vivo e a cores, uma cena dessa, que ele fez uma pergunta para Jesus que nem criança de 3 anos de idade tem coragem de fazer. De tão infantil que é a pergunta. Uai, Senhor, mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura ele pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus, com todo o carinho, com toda a paciência, insiste com ele e detalha. Em verdade te digo que o que é, se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te adivineis de eu te haver dito que necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não te admireis de eu te haver dito que necessário vos é nascer de novo. Presta atenção, meus irmãos. Ele fez uma síntese da obra de João Batista, apresentou para Nicodemos e fechou com um grande apelo. Nicodemos, não tem outro jeito. E você é um homem já tocado pelo Espírito Santo, Nicodemos, porque a prova é que você está aqui, como vento. Essa atuação misteriosa do Espírito Santo está agindo em você, Nicodemos. Por isso que você foi lá assistir as pregações do Batista, do meu primo, e é por isso que você veio aqui me procurar agora de noite. E é essa a resposta, você precisa realmente batizar. Porque nascer do Espírito, eu já vi que você nasceu, que você está aqui, você está convertido já. Você é um homem que já aceita essas mensagens, você só não assumiu publicamente. Agora você precisa assumir publicamente isso. E se você só vai assumir isso publicamente, sendo
batizado nas águas, que é um propósito do batismo nas águas, conforme o meu primo já falou para você, e você já sabe disso. E depois eu ainda vou te dar o fogo ainda. São os 3 batismos que a Bíblia fala. E o fogo é o entusiasmo necessário para levar essa mensagem ao mundo. É o fogo que Jesus quer incendiar a terra, a todo o povo, tribo e língua, que envolve eu e você. E estava envolvendo ali Nicodemos agora. Nicodemos, então, na altura do verso 9, então, dando sequência a esse relato, Nicodemos pergunta para Jesus, já com o pé bem mais no chão, aterrissou, ficha caidinha: Senhor, mas como pode ser isso? Jesus falou: rapaz, eu estou te falando de coisa terrestre, que é esse batismo aí de João, na água. Nascer de novo, que é o que o Espírito Santo tem feito na sua vida e na vida de todos aqueles que entendem o que é mentira, o que é verdade, trevas, o que é luz. E você não está entendendo? Como você vai entender se eu falar das coisas celestiais? Nós sabemos e testemunhamos tudo o que temos visto. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. E está aqui te ensinando essa mensagem. E no verso 14, de cara, Jesus ainda entra e dá uma pancada daquela que não tinha maior, do jeito de ser maior. Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, também o Filho do Homem vai ser levantado da terra e atrai a todos a eles. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Por que de tudo isso? Porque Deus amou esse planeta de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único da espécie unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amados, Jesus respondeu sobre o que ele foi lá para perguntar, o que ele foi lá para entender, e o que ele não foi para se perguntar, ele respondeu, como o caso da serpente. Ele respondeu sobre o batismo da água, sobre o batismo do Espírito Santo, confirmou a decisão que ele deveria tomar, e ainda esclareceu para ele a missão do Messias, que é que no fundo ele queria fiscalizar, conferir, para ver se realmente ele era ou não era o Messias, e Cristo se identifica como tal. E ainda apontou para a serpente. Lembra de Moisés? Lá no passado, lá em Números, quando a serpente abraçadora picava o povo, e Deus mandou fazer uma serpente de metal e colocar lá? Pois é. Aquela serpente de metal, Satanás, que vai morrer a morte eterna. Cristo morreria a morte eterna, Apocalipse 1:5. Ele morreria a morte que a serpente um dia vai morrer e nunca mais vai ressuscitar porque ela tem pecado. Todas as pessoas, os ímpios que pecarem e insistirem no pecado e não quiser aceitar a graça de Cristo, rejeitar a graça de Cristo, para a volta de Cristo, os que estiverem mortos sem Cristo vai continuar morto. Depois do milênio vão ressuscitar, ver Satanás a olho nu e serão destruídos para sempre. Depois que a cidade santa tiver descido aqui para a terra, nunca mais vai existir. E essa é a morte eterna. E para Deus tudo é absoluto, tanto a vida quanto a morte. Se tem Deus, tem vida e vida eterna. Se não tem, é morte eterna. Por isso que no relato da morte de Lázaro consta toda aquela estrutura evangelística de Cristo explicando: quem crê nele, mesmo que estiver vivo, nunca vai morrer. E quem crê nele e tiver morrido, vai ressuscitar. Ou seja, para Deus, vida e morte é absoluto. Se alguém vai para a sepultura, vai com o sono da morte. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas não está morto. Vai desmanchar debaixo da terra, mas está dormindo. O dia que Jesus voltar, vai ressuscitar para a vida eterna. Morte eterna é a segunda vez que vai acontecer isso. A primeira vez morreu um indivíduo no universo, Cristo. Da segunda vez, o resto da raça caída, toda que não quis fazer parte da raça eleita. Começando nos seres que pecaram no céu e terminando com os seres que vivem aqui na terra, que decidirem continuarem fazendo parte da raça caída, como Satanás, seus anjos, e como muitos que continuam dentro da igreja e fora, levando a vida de impiedade aberta. Não querem se envolver no propósito da raça eleita, que é pregar a todo o povo, tribo e língua, que é aceitar a atuação misteriosa do Espírito Santo. Por isso que o segundo texto que aparece aí, Ezequiel, capítulo 37, verso 5, verso 9,
mostra o vale dos ossos secos. É uma representação muito interessante que a participação da divindade dá fôlego de vida para esses ossos, ressuscita. Só que tem muita gente dentro da igreja que está parecendo um morto-vivo, precisando desse fôlego divino para ressuscitar antes que seja tarde demais. Sabe quem que é o morto-vivo dentro da igreja? O morno. Esse morto-vivo, Jesus está a ponto de vomitar da boca. Porque é o que acha que está salvo, é o que acha que está tudo certo com ele, mas é um desgraçado, segue nu e não sabe de nada. E acha que sabe e bate papo. Bate a mão no peito, quer ocupar tudo, quer fazer tudo, quer ser dono de igreja. Desgraçado, segue nu. Antes, se você for frio, porque o frio tem noção da sua perdição e busca de alguma forma a conversão. Igual o filho pródigo lá no chiqueiro. Vai comer comida de porco lá no chiqueiro, vai feder a porco e achou jeito de recuperar. Mas o morno é difícil demais, porque ele mente para ele mesmo, que está tudo certo, e sabe de tudo, e está rico, mas é um desgraçado e segue nu. Esse morto-vivo precisa de acordar antes que seja tarde demais e aceitar o Espírito Santo ressuscitar ele do vale dos ossos secos. Terceiro tema, o Espírito Santo na criação. Se observarmos Gênesis capítulo 1, verso 2, como eu citei no início, o Espírito do Senhor movia sobre a face das águas. Com E maiúsculo, o Espírito Santo ali. Está se referindo à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não é Espírito com E minúsculo que representa o fôlego de Deus ou o jeito de ser de alguém. Tipicamente confundido para muitos aí com alma. E não tem nada a ver. Uma curiosidade interessante sobre essa questão dele mover na face das águas, que 70% do planeta é água. 70% do nosso corpo também é líquido. Muito curioso isso, né? Para provar de onde nós realmente viemos. Mas a presença do Espírito Santo nessa estrutura líquida, no sangue, que nós não devemos nem comer, né? Ele movia sobre a face das águas. E quando a gente morre, esse sangue some e a sua vitalidade, o fôlego de Deus volta para o pulmão de Deus. Porque antes estava vivo porque o Espírito Santo estava mantendo ele vivo. Morreu, o fôlego voltou para o pulmão de Deus. Ele está dormindo lá embaixo. Se dormiu em Cristo, vai ser ressuscitado. Se não, nada feito. Vai voltar a ser como era. Se ressuscitar em Cristo, já vai ressuscitar como membro da raça perfeita. Que a raça eleita hoje vai ter o corpo perfeito. Também não será reconhecido facilmente como Cristo não foi reconhecido. No livro de Jó, no capítulo 26, o verso 13, mostra ali Eliú confirmando que o Espírito do Senhor me fez. Veja que coisa interessante. O próprio Eliú, no relatório de Jó, comentando a participação do Espírito Santo, confirmando a participação do Espírito Santo na criação dele, como de qualquer mortal. Realmente, o Espírito Santo na criação não tem a menor sombra de dúvida da participação dele. E não só na criação, mas na redenção e em toda a nossa vida. O Espírito Santo e o santuário, quarto tema. Quando estudamos Êxodo 31, de 1 a 5, especialmente no verso 3, nós vimos aqui que o relato bíblico diz que o Espírito do Senhor encheu a Bezalel do conhecimento para fazer a obra do santuário. Não foi nem Moisés, não foi nem Araão, mas Bezalel. Aquele que saiu lá do Egito e veio junto com o povo de Deus. Esse camarada foi selecionado por Deus para poder desenvolver o projeto e execução do mesmo, do santuário de Deus, da habitação de Deus aqui na terra. Através da inspiração, ele conseguiu interpretar a iluminação de Moisés sobre esse assunto. E transferiu na prática, na construção do tabernáculo móvel
que foi usado durante os 40 anos do deserto. E que, consequentemente, serviu de base mais tarde para fazer o definitivo, que Davi desenvolveria o projeto que o seu filho Salomão construiria, executaria a obra. Quando nós analisamos o Evangelho de João, no capítulo 16, o verso 8, podemos notar que a missão do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencer aí é persuadir, persuasão. O poder da persuasão é o destaque da obra do Espírito Santo. E quando ele peleja, e a pessoa não entrega, que ele tem que soltar a peia, é porque ele só desiste das pessoas quando as pessoas definitivamente desistem dele e blasfemam contra ele, que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas enquanto não acontece isso, ele chama por amor, se não escutar ele vai chamar pela dor. Deus ama tanto a gente, que se ele ver que é só através da dor que nós vamos dar ouvido para ele, pode ter certeza, vai para a cadeira de roda, vai para o hospital do câncer, vai para qualquer lugar. Vai cair do avião, debuiar no chão e ficar meia, capengando, igual a gente vê aí esses acidentes que acontecem. Mas Deus tem um propósito na vida. Esses que escaparam nesse avião que caiu, lá do time de Chapecó, o avião que caiu lá na Colômbia, cada um deles individualmente, Deus tem um propósito para eles. Todos os sobreviventes, pode ter certeza. Porque um avião debuiar no chão daquele jeito, espatifar daquele jeito, aquela mulher que escapou, ficou pendurada nos galhos, e nos escombros, outros que escaparam. E tem gente que está praticamente ileso. Meus amados, Deus tem um propósito individual para aquelas pessoas que escaparam. E tem que prestar atenção nisso. Então Deus ama a gente de tal maneira que se for preciso do avião cair, se ele vê que tem jeito, os outros, quem sabe, está até salvo, todo mundo, vai, né? Então, e o que não tem já não adianta mais, Deus já sabe disso. Ele sabe que aquele público ali dentro já sabia quem está salvo e quem está perdido. E quem ainda tinha chance que numa situação daquela poderia escapar, então Deus deixa uma coisa dessa acontecer. Os que morreu perdido porque já estava perdido mesmo, não ia ter jeito mais. Mas se morreu perdido, quem não sabe. Mas e os que morreu salvo porque Deus já viu que estava salvo, então pronto. E usou o propósito agora do ministério da dor para alguns, quem sabe, de conviver com algumas sequelas, etc. Ou até com alguns traumas, mas para poder dar a última mensagem para eles de advertência. E quantos tem por aí afora no mundo passado por situações, vítimas de acidentes automobilísticos, aéreos, aquáticos, e dentre outros tipos de acidentes, terremotos, maremotos, tsunamis. E mesmo o próprio câncer, que tem vitimado a tantas pessoas na história da humanidade, e o Espírito Santo está lá, chamando as pessoas para ir para o santuário, para ir para a casa de Deus, para se converterem, para se batizarem, antes que seja tarde demais. Quando as pessoas na antiguidade sacrificavam um cordeirinho daquele e levavam, gente, aquilo envolve abnegação, aquilo envolve arrependimento. O Espírito Santo já atuava nas pessoas para eles oferecer aqueles sacrifícios. Como diria nós hoje, ter que abrir mão de tanta coisa às vezes na vida, coisa que a gente acha que é muito importante e não é. E fica conservando e preservando a gente às vezes do pecado. A obra de Deus precisando de pessoas, precisando de verba para poder levar avante esse evangelho, abreviar a volta de Cristo, e muitas pessoas queimando dinheiro de qualquer jeito, que se tivessem convertido estava colocando nos pés de Cristo de forma sensata a evolução da causa. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. O Espírito Santo nos envolve desde o antigo santuário hebreu, como na igreja atual hoje. E a nossa missão em todo esse trabalho. Ele tem um propósito especial para todos nós. Ele nos chama por amor. Ele nos ama tanto que se não ouvirmos o seu chamado de amor, ele vai deixar o chamado da dor tomar frente. E você pode evitar isso. Pode evitar estrago na sua família. Evite, enquanto é tempo. Que você conhecerá a glória da verdadeira felicidade de andar com Deus.
Quinto tema, o Espírito Santo na glorificação de Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 15, verso 26, disse que quando ele vier, ele dará testemunho de mim. Veja que o Espírito Santo veio para mostrar a obra do único da espécie. A obra que Jesus completaria aqui na terra, iria embora, o Espírito Santo viria, era para confirmar o assunto do Calvário, no ministério da graça de salvação em cima de todo aquele que vive nesse planeta. Ele confirmaria isso o tempo todo, para todo mundo olhar para o Calvário e ver o amor da Santíssima Trindade lá no Calvário. No capítulo 16, o verso 13 e 14, nós vimos aqui uma afirmação de que ele não viria falar de si mesmo, mas daquilo que é meu e vou-lo anunciará. O que será que seria de Jesus e que o Espírito Santo receberia e nos envolveria? Quem, afinal de contas, dos três que aceitou fazer parte da raça caída, ser tentado em tudo que a raça caída fez, mas não pecou em nada, para depois ser revestido da raça perfeita novamente? Ele mostrou que, como membro da raça caída, cresceu, não fez nada que a raça caída faz de pecado, se tornou um membro da raça eleita em espírito e em verdade, nesse mundo, como João Batista, como Enoque, como Elias, como Moisés, como Davi, como Salomão, como qualquer outro que aceitou despedir das missões dessa terra aqui, como membro da raça eleita, como membro de raça eleita, candidatos à imortalidade em muito breve. Moisés ressuscitou, Elias foi vivo num carro de fogo, Enoque também foi, porque deixaram a raça caída, se tornaram elegidos, membros de uma raça eleita, raça essa que alguns deles já recuperaram a estrutura original da criação, conforme os nossos primeiros pais antes do pecado. Moisés foi ressuscitado, Elias, Enoque foi vivo para o céu, muitos ainda estão dormindo debaixo da terra, como membros da raça eleita, porque descansaram em Cristo. Outros, como membros da raça caída, que rejeitaram fazer parte da raça eleita. Mas todos os membros que hoje pertencem à raça eleita, estejam eles dormindo ou estejam de pé, um dia receberá o prêmio da redenção, que é voltar para a eternidade. Como hoje já vive Moisés, Elias, Enoque, dentre muitos outros, aqueles que ressuscitaram com Cristo, ficou 40 dias aqui na terra, conforme Mateus 27, 51 e 53, e foi embora. E o relato da pena inspirada mostra no desejar de todas as nações que eles estavam lá naquela nuvem esperando ele para ir embora. Mas eles ficaram os 40 dias com ele aqui na terra. E ainda as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Espírito Santo participou ativamente da glorificação de Jesus Cristo. E veio para cá para convencer a mim e a você disso. Persuadir a mim e a você disso. Quem tem que ser glorificado não somos nós, por nada que nós fazemos. Toda a honra e toda a glória é rendida a Ele, porque Ele que pagou o preço. Dos três, Ele. E agora, eles assistiram à morte do Filho. Veja que coisa mais dura para eles. Por amor à raça que caiu, eles juntaram os três nessa missão do Calvário, que ressuscita a Cristo, e a ressurreição nele renasce em nós uma nova criatura. E ressuscitamos com Cristo e nos tornamos nova criatura, para um dia fazermos parte da glória desse Jesus Cristo, que o Espírito Santo tanto trabalha para nos convencer e nos mostrar. Sexto tema, o Espírito Santo e Cristo. Meus amados, fundamentados no estudo de Lucas 3, 21 e 22, podemos ver aqui que o Cordeiro erguido da terra, ele se tornou o sol da justiça da humanidade, diante de um universo inteiro, que a única esperança
E a única saída para essa raça que caiu é Ele, é aceitá-lo, aceitar o seu sacrifício. No capítulo 16 de João, fica bastante claro que o brilho da glória de Deus irradia e transcende através da obra do Messias. E atinge a mim e a você. A glória do Calvário, através da ressurreição de Cristo, devolve a vida eterna para mim e para você. E para qualquer um que faça parte da raça caída e queira fazer parte da raça eleita, que se torne imediatamente um candidato à imortalidade. E Cristo garantiu que jamais morrerá, mesmo que dorme no sepultura. Mas não é morte, isso é sono. Agora, se morrer como membro da raça caída, não vai sair. O dia que sair é para morrer eternamente, junto com o diabo. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, meu irmão. O Espírito Santo prossegue na terra, exatamente mantendo essa prioridade. Deus amou o mundo de tal maneira, por causa de mim e por causa de você. Pense nisso. O peso que tem o Calvário na minha salvação e na sua. É apertar mais os cravos nas mãos de Cristo, rejeitar esse sacrifício. Porque foi para mim e você ser redimido, voltar a fazer parte da eternidade, que Cristo morreu por mim e por você. Sétimo tema, o vento assopra aonde quer. Se lermos aqui um trecho do Desejar de Todas as Nações, página 173, tem um texto muito interessante que diz o seguinte: se bem que o vento seja invisível, os seus efeitos são vistos e sentidos. Assim, a obra do Espírito no coração se revela a cada ato daquele que experimentou seu poder salvífico. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados. Renunciadas às más ações, o amor, a humildade e a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amigo. Que a luz do céu possa ser refletida no nosso semblante e de fato sermos identificados por todos os que estão à nossa volta, onde chegarmos, em qualquer parte do mundo, sendo conhecidos ou não, sermos reconhecidos como luz do mundo e como sal da terra, como pessoas que de fato carregam tempero no verdadeiro sentido da vida, de equilíbrio, para apresentar como testemunho vivo ao mundo ao nosso redor. Santo Deus, faça de nós instrumentos vivos nas tuas mãos, para cumprir com o chamado das pessoas do mundo ao nosso redor. As pessoas que nos cercam, que possam ser alcançadas através do nosso trabalho, da nossa missão, como instrumentos vivos nas tuas mãos. Confiamos esses favores e bênçãos, não por merecer, mas com perdão de nossos pecados e em nome de Jesus. Amém.